conversando com Cássius Medawar, editor, tradutor, professor no curso Formação de Editor de HQ. Cássius, como é um curso de formação de editor de HQ? Por que a especificidade é um gênero que realmente pede uma especialização? Oi André, tudo bem? Oi, pessoal? Sim, com certeza absoluta, né? Claro que o trabalho de edição de HQs, né, um editor de HQs é um trabalho similar a um editor de livros, né? Você trabalha numa editora, mas é claro que editar histórias em quadrinhos tem várias especificidades. A tradução de quadrinhos é diferente, nos quadrinhos você pode acrescentar extras diferentes, né? Você tem um contato diferente tanto com autores quanto editoras estrangeiras. Você tem um nicho muito específico de divulgação, então você tem que ter escolhas de divulgação diferentes, e tudo isso acaba passando pelo editor, né? Porque normalmente editoras de HQs são editoras menores, né? Quando você vai editar HQ, diferente normalmente de um editor de livros, você bate o escanteio, corre para cabecear na área e você ainda é o goleiro que tem que defender, né? Você faz absolutamente tudo, tudo passa por você, né? Desde a escolha das histórias, as negociações, a escolha dos tradutores, às vezes até o editor, dependendo do tamanho da editora, faz uma pontinha ali traduzindo também, né? Eu, por exemplo, faço preparação praticamente de todas as nossas edições de quadrinhos, né? Para as editoras que eu passei agora. Então, tem uma especificidade maior e grande aí ao se editar histórias em quadrinhos. O curso é ministrado por você e pelo Guilherme Kroll, que são editores de quadrinhos, são tradutores de livros de prosa e também de quadrinhos, e isso traz uma dinâmica atualizada, né? Vocês estão no dia a dia hoje nesse trabalho. Pois isso é interessante, né? O Guilherme é o sócio criador da Balão Editorial, né? E ele também trabalha comigo na Conrad como consultor, né? Eu sou gerente editorial da Conrad, passei pela JBC, passei pela Pixel, né? É, e a gente trabalhar há tanto tempo com quadrinhos, estar inserido no mercado, né? Acaba trazendo para a gente uma facilidade, né, em dar essas aulas, e na verdade a gente já deu mais de uma turma, né, de quadrinhos, então são várias turmas já. E uma coisa que é muito legal é que, assim, quando a gente começou, e eu até comecei bem antes do Guilherme, né? Mas quando eu comecei, mesmo depois, quando o Guilherme começou, 10 anos depois de mim, não havia um curso como esse, não havia cursos nenhum de quadrinhos, né? Hoje, não são muitos ainda, mas já dá para encontrar alguns cursos que as pessoas possam fazer, como este, né, de formação do editor de quadrinhos, ou por aí tem alguns workshops, né? O Sidney Guzman dá um workshop também de editor de quadrinhos aí, que normalmente são pontuais, né, de um final de semana. Então é muito legal que as pessoas tenham acesso a isso, a já conseguir conhecer por dentro como funciona um pouco do mercado, elas já não tem que começar na fogueira aí a trabalhar, né? Se forem chamados por uma editora, se conseguirem entrar em uma editora, ou até mesmo se quiserem criar a sua própria editora. Né, a gente fala um pouco disso no curso, porque o Guilherme criou a própria editora dele, né, que é a Balão Editorial. Então a gente fala até disso, né, de como a pessoa pode criar e manter uma editora de quadrinhos. O curso tem 6 aulas, né? Então a gente começa ensinando um pouco da história das HQs no Brasil, né? Então a gente fala um pouco da história, como que o mercado evoluiu brasileiro de quadrinhos, e depois a gente parte para coisas realmente específicas, né? Como editar uma HQ nacional, então como lidar com autores nacionais, como editar uma HQ estrangeira, licenciada, tem especificidades entre uma coisa e outra, são coisas um pouco diferentes, né? Mas a gente passa também por como é a estrutura de uma editora, né? Muita gente às vezes está fazendo esse curso e não conhece uma editora, não só de quadrinhos, de livros também. Então a gente fala como é a estrutura do mercado editorial, né? Quais são todos os passos a passos, desde você escolher a HQ até contratar, até ela chegar no ponto de venda e ainda o que vem depois, né?
Então a gente passa pela parte de distribuição, de armazenagem, de eventos, de marketing, né? Porque muitas vezes o editor de quadrinhos tem que colaborar com o marketing também, porque mesmo, por exemplo, se você está numa grande editora, às vezes as pessoas que trabalham no marketing não conhecem quadrinhos, né? Tem coisas muito específicas. Então a gente tem que estar lá para auxiliar também os outros departamentos de uma editora grande, por exemplo, ou então se é uma editora pequena, você mesmo é todos esses departamentos, né? Então você tem que saber todas as etapas desse processo aí de produção de uma história em quadrinhos. E a gente tem uma coisa bem legal ainda no curso. Dentro das 6 aulas, uma das aulas, a gente tem sempre um professor convidado, né? Além de eu e o Guilherme, que somos editores de quadrinhos, a gente tenta trazer alguma outra personalidade, algum outro editor, editora de quadrinhos, ou que já trabalhou com isso em alguma outra grande editora do mercado brasileiro, para contar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, como que conseguiu começar, né? A gente dá dicas para as pessoas também de como começarem, né, nesse mercado, como começarem no mercado editorial. Então, a gente é um curso bem abrangente aí de edição de quadrinhos e até um pouco de mercado editorial.